Banco Master efetuou um pagamento de 5 milhões de reais ao escritório de advocacia do Ricardo Lewandowski em março de 2024, né, quando ele já ocupava o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele tinha assumido em fevereiro de 2024 como ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula e em março, um mês depois, ele recebe então 5 milhões de reais no escritório de advocacia. Mas foi pouco, né? O escritório da Vivi recebeu 129 milhões. Pô, se eu fosse o Lewandowski, eu ia reclamar. Agora que ele descobriu quanto que a Vivi ganhou, né? Falou, pô, que história é essa? Eu tô valendo tão pouco assim, né, em relação ao Alexandre de Moraes? $1 milhão só, né? Pô. É muito pouco. O Lewandowski é um ex-ministro do STF, que saiu pela idade, quando chegar a 75 anos de idade, eles são obrigados a sair. Do contrário, eles ficariam ali até morrer, né? Como se fossem os vitalícios eternos no poder absoluto. Deixando o STF, Lewandowski tem escritório de advocacia, e escritório de advocacia com os filhos, né, que isso é muito recorrente nas bancas agora do STF, ele assumiu o Ministério da Justiça. E nessa composição toda de escritório de advocacia e Ministério da Justiça, ele também teve contrato com o Daniel Vorcaro. O Vorcaro, né, na inteligência do banqueiro ostentação, entendendo o sistema, eu tenho que contratar alguns escritórios vinculados a ministros do Supremo Tribunal Federal. O primeiro escândalo foi o contrato do Alexandre de Moraes, ou da Vivi Moraes, né, formalmente. Ela não atuou em nada. A atuação ali era institucional. O que é isso? Não tem lide nenhuma, não tem ação nenhuma. É o Alexandre de Moraes se encontrando com diversas pessoas no alto do seu grande poder de ministro do STF, fazendo iniciativas pró-banco, que é um banco criminoso. E aí o que o Max estava falando é isso. O Lewandowski também foi contratado para fazer o mesmo lobby ilícito, inclusive como ministro da Justiça. Então o Lewandowski deixou o Ministério da Justiça correndo, sem avisar. As notícias foram aquelas de que o Lula ficou até chateado, porque era para ele deixar o MJ mais na frente. A gente agora descobre por que o Lewandowski saiu correndo. Ele tinha um contrato com o ministro pelo escritório de advocacia dele, inclusive enquanto ministro da Justiça. O escritório de advocacia dele manteve o contrato com o Vorcaro, com os filhos dele e mais. Agora também ele soube que a remuneração que ele barganhou ali com o Vorcaro foi muito inferior ao do Alexandre de Moraes. Deve ter ficado pistola, não é não, Max? Exatamente. E aí a gente entende, né? Eu fiquei pensando aqui, quando o Lewandowski pediu para sair por motivos pessoais. Na verdade, ele já devia estar sabendo, deviam ter já falado no ouvido dele que a bomba ia estourar no colo dele e ele já se preparou, né, para poder se blindar, tentar se blindar aí. Então agora a bomba estourou e aí a gente começa a entender um pouco do bastidor dessa saída do Lewandowski. Só para lembrar um pouco de Lewandowski, né, é aquele ministro do Supremo que assumiu o MJ com as pautas, todas as agendas do PT, do lulopetismo, que chega em âmbito de eleição, eles começam a tentar maquiar uma preocupação com segurança pública. Mas quando a gente sabe, o ministro Lewandowski no STF foi aquele que começou com a audiência de custódia. Aquela audiência de custódia que libera o vagabundo rapidamente e que o policial fica se explicando do porquê que prendeu o criminoso. Então, todas as agendas de desencarceramento, benevolência com liberação de drogas, desencarceramento, desarmamento da população civil, essas são as agendas do Lewandowski. Lewandowski apresentou essa PEC da segurança pública, que está em tramitação no Congresso Nacional, do PT, que nada mais é para concentrar todo o poder sobre todas as polícias, Polícia Estadual, que é a Polícia Militar, a Polícia Civil, e ainda as guardas municipais, os bombeiros militares, tudo concentrar com um poder maior para o governo federal. Então, imagine essas agendas dessas pessoas. Então, como ele não conseguiu aprovar nada, que nós fomos realmente resilientes contra essas pautas, e agora, chegando esses escândalos, que estão sendo, inclusive, avisados pela polícia, que vem muito mais, ele pediu para sair. É triste ver o Brasil na mão de tão poucos, né? Porque uma das coisas que o Banco Master está mostrando
a lista. Eu vou chamar de lista da propina, porque eu não consigo imaginar aquilo dali como um contrato normal, né? Mas aqui quem está falando sou eu. Mas essa lista suja, essa lista de esgoto, ela está aumentando, né? Todo dia tem um nome a mais, todo dia tem um advogado a mais, todo dia tem alguém do judiciário a mais, todo dia tem uma imprensa que parece que está no bolso dos caras. Mas você percebe que são sempre os mesmos ali, né? Sempre os mesmos players, os mesmos grupos, né, de poder. E é um pequeno grupo de poder. Isso é que assusta. Nós somos um país de 213 milhões de habitantes. Os Estados Unidos têm pouco mais de 300. Nós somos um dos países mais populosos do planeta. Somos uma das maiores economias do mundo. Já chegamos a ser uma das 10 maiores economias do planeta. E tudo gira em torno de um círculo extremamente pequeno, dado o fato de que o Brasil é um poder centralizador, o poder econômico é centralizado, são sempre os mesmos campeões nacionais, é sempre o mesmo grupo político. O período Bolsonaro ali foi um soluço que o sistema deu, mas rapidamente já fez questão de expurgar. E, infelizmente, a gente percebe que existe o Brasil do mundo real e existe o mundo de Brasília, um mundo onde a política tem pouquíssimos caciques e eles mandam em tudo, até na esquina da sua casa, até na esquina da sua rua ali, eles é que mandam. Não de modo direto, mas de modo indireto, é sempre a mesma cadeia, vai chegar sempre no mesmo nome, nos mesmos players do topo da pirâmide. É lamentável perceber isso, porque desmontar esse imbróglio demora, não é anos não, tá? São séculos, pelo menos um século no mínimo, para você desmontar essa infraestrutura de poder que existe no Brasil. E aí quando a gente olha esse problema, até para entendê-lo é complexo. Explicar para alguém nos Estados Unidos que o secretário do DOJ, por exemplo, né, o secretário do Departamento de Justiça, está envolvido com financiamento de um banco que está sob investigação, inconcebível. Seria motivo suficiente para zerar o negócio, zerar o sistema. É impressionante como que isso acontece no Brasil. Nada mais é escândalo. Tudo é apenas um acréscimo do mesmo escândalo. Parece que a Lava Jato ela só teve desdobramentos e ela só teve uma mudança de dimensões. Ou seja, todo mundo achou que era desse tamanho, depois todo mundo achou que estava grande demais porque era desse tamanho, de repente percebeu-se que era maior do que o estúdio aqui, de repente descobriu-se que era maior que o bairro, de repente descobriu-se que era maior do que a cidade, e aí o pessoal vai puxando a folha de pagamento e você fala, peraí, isso aqui vai dar para dar a volta na Terra.